E aí pessoal, beleza? Então, nesse segundo vídeo sobre os invertebrados, a gente vai ver sobre os vermes. Os primeiros grupos de vermes já são considerados animais mais evoluídos do que os quinidários e os poríferos que a gente viu na videoaula passada. Então, primeiro, né, considerando a classificação cladograma, ou seja, uma árvore genealógica dos animais, desde os poríferos, né, que são os mais basais, os mais primitivos, entre aspas, e os quinidários, que são aqueles que já têm tecidos verdadeiros, mas eles têm apenas dois tecidos, a ectoderme por fora e a endoderme, cavidade gástrica. A gente viu lá nas águas-vivas, os pólipos, corais. Então, esses animais, eles estão aí na base da árvore genealógica do cladograma. Cladograma é porque é a escrita dos grupos. Grama, ou grafia, né, escrita, e clado, né, um clado, um grupo, no caso, os animais, o reino animal. Tem vários filos, tem mais de 30 filos, mas a gente vai aprender apenas os mais importantes. Então já tivemos dois, os poríferos e os quinidários. Agora a gente vai ver mais dois, os plateumintos, que vêm logo depois dos quinidários, os primeiros animais a terem uma cefalização, ou seja, uma parte posterior, né, com órgãos sensoriais, que a gente pode chamar assim de uma cabeça, né? E os plateumintos, eles são animais já com um terceiro tecido embrionário, porque os quinidários diblásticos têm dois tecidos. Esses não, esses têm três tecidos, a ectoderme por fora, a endoderme no intestino, na cavidade intestinal, e a mesoderme, que forma aí os músculos. Então, ela está meio que no meio, entre a ectoderme e a endoderme. Os plateumintos são animais triblásticos, então, já que eles têm a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e são, então, classificados como acelomados. Como vocês podem observar na imagem, os acelomados são aqueles que as camadas de tecidos, né, ectoderme, mesoderme, endoderme, não tem espaço entre elas. Então, os plateumintos não têm uma cavidade corporal. Daí o seu nome plateumintos, ou seja, platelmintes. Plate achatado, eumintes, vermes, os vermes achatados. Além disso, os plateumintos também possuem, né, como características principais, a presença ou não de pequenos olhos simples, chamados de ocelos. Eles apresentam o intestino já, porém o intestino incompleto, porque ele tem apenas uma abertura, que é a boca, e alguns plateumintos, como as planárias, têm a característica de protrair, de ejetar essa faringe e utilizá-la para se alimentar, como se fosse uma trombinha. Além disso, o intestino ele é todo ramificado, já que o animal não possui sistema circulatório, né, o sangue para poder carregar, ele não tem. Alguns plateumintos parasitas, como as tênias, não apresentam sequer intestino, mas é a característica delas serem totalmente parasitas dependentes do nosso intestino, intestino do ser humano, para poder sobreviver. Os plateumintos também têm um sistema nervoso bem simples, porém jamais derivado, mais complexo do que o dos quinidários, por exemplo. Esse sistema nervoso apresenta uma concentração maior na parte da cabeça e nervos longitudinais, ou seja, ao longo do corpo,
e outros transversais. Então é uma coisa mais organizada, já dando ali para eles uma evolução, uma derivação do ancestral. E vamos ter vários exemplos de vermes. Temos aí as nossas amigas estrábicas, são as planárias, tanto planárias de água doce, as planárias terrestres, como a planária cabeça de martelo, devido ao formato da sua cefalização da sua cabeça. Planárias marinhas, que são multicoloridas, né? Uns bichos muito interessantes, muito diversificados. E as planárias têm uma característica incrível, que é a reprodução delas assexuada. Se dividir a planária ao meio, cada parte dela vai virar um novo indivíduo. Então, olha só que coisa incrível, vocês vão ver no vídeo a seguir. Temos também outros exemplos de platelmintos que não são só as planárias, né? As mais assim, engraçadinhas, estrábicas, né? Com o olho torto. Temos também os esquistossomos e as tênias, que são vermes parasitas. Os esquistossomos são bem diferentes porque eles têm um dimorfismo sexual. O que é um dimorfismo sexual? Uma diferença entre o macho e a fêmea. São bem diferentes. O macho ele é maior, mais gordinho, e tem um canal ao redor do seu corpo. Esse canal se aloja à fêmea. Então fica parecendo um macho uma casca de banana, assim, digamos assim. E dentro da casca de banana teria a fêmea, a banana, que é a fêmea. Então, a fêmea menor, é mais fininha, fica dentro do macho, nesse canal ali, onde que eles vão reproduzir. E eles ficam ali parasitando o abdômen e o intestino do ser humano. Vocês vão ver o ciclo de vida dos esquistossomos logo a seguir. Então aqui temos o ciclo de vida de um esquistossomo, causador da esquistossomose, que apresenta como hospedeiro intermediário o caramujo Bionfalaria, que é o gênero de caramujo. Eu vi muitas vezes imagens mostrando o caramujo gigante africano. Cuidado,
com as imagens do Google. O caramujo é esse que apareceu, é esse aí, o Bionfalaria. Então, o que acontece é que restos de fezes ou pessoas defecando perto de lagos podem estar contaminadas com esquistossomo, pode ter esquistossomose ou barriga d'água. Então, o que vai acontecer é que o ovo presente nessas fezes, os ovos, no caso, vão liberar as larvas. A larva, primeiro um embrião miracídio. Esse miracídio vai se infiltrar no corpo do caramujo Bionfalaria. E o caramujo vai ser o hospedeiro intermediário, onde que o miracídio, que é considerado embrião, em desenvolvimento, vai virar a larva de fato, chamada de cercária. Aí então a cercária, ao perceber a entrada do ser humano ali, a entrada de um outro animal ou do ser humano, vai sair do caramujo e vai entrar na pele do ser humano, onde ela vai percorrer a corrente sanguínea até chegar no intestino, onde vai causar a doença esquistossomose. E temos também as tênias, que são os maiores plateumintos, pode chegar a mais de 10 metros, né, ocupando todo o intestino que ela parasita. As tênias, elas são hermafroditas, assim como as planárias, não tem sexo, não tem masculino e feminino separado, apenas um indivíduo com ambos os sexos, por isso é chamado de tênia ou solitária, porque é um único indivíduo parasita o intestino do ser humano e é transmitido por carne mal cozida, que vai ser ali causadora da infecção. Então, as tênias, além de ter essa questão de ser hermafrodita, faz uma autofecundação e vai liberando os seus pedaços do corpo para fora do intestino. Isso vai ser explicado no ciclo de vida logo a seguir para vocês. Então temos aqui o ciclo simplificado das tênias ou solitária. Então o que acontece é que ao ingerir a carne de bois ou porcos, que são os hospedeiros intermediários, você vai ter aí a chance de ingerir as larvas. Obviamente, se a carne estiver contaminada. Então, essa larva ela vai entrar pelo tubo digestório e lá vai permanecer, e o cisticerco, como se chama a larva, vai inverter e vai começar a formar a tênia. Inverte, solta a parte anterior, parece uma cabecinha, chamada de escólex, e vai começar a crescer e formar tênia, pode chegar a mais de 10 metros. O que acontece é que essa tênia, por ser hermafrodita e realizar autofecundação, ela vai começar a ficar grávida, digamos assim, e ela é dividida em vários pedaços chamados de proglótides. Essas proglótides são os pedaços onde está o sistema reprodutivo delas. Elas não têm intestino, apenas o sistema reprodutivo. Então ela vai soltando esses pedaços proglótides e que vai sendo eliminado pelas fezes humanas. Se essas fezes contaminarem o solo, onde animais iguais os porcos e as vacas se alimentam, eles vão ingerir as proglótides e os ovos presentes na terra, aí recomeçando o ciclo. E temos também os nemateumintos, que é o outro grupo que a gente vai estudar. Os plateumintos e nemateumintos também são considerados vermes, os eumintos. Uma classificação mais antiga, você colocava plateumintos, nemateumintos e os anelídeos, que vai ficar para um próximo vídeo, para não ficar muito pesado.
né? Os nematelmintos já têm uma cavidade abdominal, também são triblásticos e também tem esses 3 tecidos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme forma a pele, digamos assim, do animal, a mesoderme os músculos e a ectoderme o tubo digestório, simplificando bastante. Só que a cavidade desses animais é uma pseudocele, um pseudoceloma, porque, como vocês vão poder observar na imagem, não tem a mesma formação do celoma verdadeiro, como é o caso nós, seres humanos, temos um celoma verdadeiro, uma cavidade, né? Por isso a gente tem a barriga, um abdômen, dentro tem a cavidade abdominal, a cavidade torácica, onde está alojado os órgãos. A gente chama de pseudoceloma porque é um falso celoma. Pseudo é falso, porque ele é uma cavidade, parece um celoma, porém não é o celoma verdadeiro, porque não tem os septos de tecido da mesoderme separando ali a cavidade. E os nematomintos, como o nome diz, eumintos, novamente vermes, e nemato, que tem um formato de fio, porque eles são compridinhos, fininhos. A gente tem vários exemplos, né? As lombrigas, os ascaris, lumbricoides, o nome científico da lombriga, os oxiuros, os ancilóstomos, são todos vermes assim, né, compridinhos em formato de fio e tem um dimorfismo sexual. Você pega, por exemplo, a lombriga, você vai ter um macho um pouco menor com a cauda enrolada e a fêmea retinha. Então tem um dimorfismo sexual nessa questão. A cauda de enrolada ajuda eles a se reproduzirem, né, um macho e a fêmea. Então, a gente tem aí essa questão do dimorfismo sexual presente em animais ainda muito primitivos, né? Essa diferença entre o macho e a fêmea, que é uma questão biológica, como os nematelmintos, a grande, né, maioria parasita, né? A gente não vai seguir muito aqui o ciclo de vida deles, é basicamente alimento contaminado com ovos, né? Assim como outros parasitas. Esse alimento contaminado com ovos, obviamente, a gente ingere e o bicho vai ficar lá no intestino. A lombriga fica no intestino, o ancilóstomo, o chiuro, e eles ficam lá roendo, né? Claro que eles são pequenininhos, né? A gente não sente tanto assim, mas o cara que está contaminado está sendo roído por dentro, porque eles ficam lá pegando o intestino ali, roendo, pegando os nutrientes, e isso causa a infecção, né? Causa uma anemia, em certos casos mais graves. Além disso, pessoal, vale destacar também as características anatômicas, ou seja, do corpo dos nematelmintos, ou também chamados de nematóides, os vermes de fio. Então, eles apresentam, né, o intestino completo já, a boca até o ânus. Então, eles têm uma semelhança um pouco maior com nós, os vertebrados, cordados, com a característica de não ter o celoma verdadeiro. Eles apresentam um sistema nervoso já ganglionar, ou seja, aglomerados de células em certas partes do corpo, principalmente próxima à região da faringe, onde temos um anel nervoso. Poderia ser ali um processo de formação de um cérebro, mas muito primitivo, muito assim simples ainda. E temos também onde que ficam os ovários ou os testículos, já que temos aí um dimorfismo, macho e fêmea dioicos, separados. E, além disso, vale destacar também a presença de uma cutícula de material semelhante à quitina presente nos insetos. A cutícula está revestindo a pele desse animal, a epiderme, uma forma de protegê-lo contra as enzimas do sistema digestório onde eles se encontram parasitando.
Então é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal, né? Curtir o vídeo, né? Vamos curtir o vídeo aí. Obrigado e até mais.